Olá, paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus que estamos aqui para ouvir a palavra do nosso Deus. Glórias a Jesus, porque todos os dias Ele tem alimento nutritivo para a nossa vida. Louvado seja Deus. Glórias a Jesus por esse sustento forte dentro de nós que nos deixa de pé. Louvado seja Deus para a nossa caminhada aqui na terra. A palavra que o Espírito da glória de Deus me deu está no livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 28. Começa aí. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Glórias a Jesus. No primeiro capítulo do livro de Ezequiel, no primeiro versículo, Ezequiel diz algo tremendo. Eu vi visões de Deus. Ele começa a relatar as visões. E ele viu a glória de Deus manifestada. Louvado seja Deus. E no versículo 28, o qual nós lemos agora, diz que ele vendo isto, a glória do Senhor, ele diz assim, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem me falava. Glória a Deus. Ele não aguentou a glória de Deus, assim como Daniel, como outros homens de Deus, que é muito forte o poder de Deus sobre essa carne que ela não é nada. Então a Bíblia diz que ele caiu sobre o rosto dele. Aí ele ouviu a voz de quem falava com ele, o Todo-Poderoso. Havia uma mensagem para Ezequiel. E é exatamente esta mesma mensagem Deus tem hoje para os profetas, para os vasos dele de honra, para aqueles que têm a missão de entregar a mensagem de Deus, de pregar, de anunciar, de proclamar a Bíblia Sagrada. Glórias a Jesus Cristo. É a mesma mensagem que Deus tem hoje. A mesma. Não mudou nada. Louvado seja Deus. Vamos ver agora qual é a mensagem. E esta mensagem eu quero deixar bem claro aqui. É para mim e para você. Ah, mas foi só naquele tempo. Quem me disse isto? É para nós hoje. Glórias a Jesus, porque tudo que Deus faz, entenda isto, é visando a salvação eterna do homem. Tudo. Tudo que Deus falou aqui com Ezequiel foi visando a eternidade dos servos dele. Porque Deus, quando olha para mim e para você, essa vida aqui nesse mundo é muito curtinha. É uma vida que não é o que Deus tem para mim e para você realmente. Então Deus olha para a nossa eternidade. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Então Ele vai dar uma mensagem a mim e a você, visando a nossa eternidade. Não a nossa vidinha aqui nessa terra, que é um pocochinho de tempo, é um conto ligeiro, conforme diz a Bíblia Sagrada. Glórias a Jesus, porque quando partirmos daqui, teremos um encontro eterno com o nosso Deus e viveremos com Ele para todo o sempre. Isto é o maior, meu Deus, consolo que nós podemos ter nesse mundo mau. E aqui Ezequiel estava, ele ouviu a voz daquele que falava com ele. Vamos entender qual é a mensagem. Que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, coloque as suas palavras na minha boca e que ele toque os corações profundamente, para que essa palavra ministrada, vinda do Senhor, dê frutos dentro de cada um, em nome de Jesus.
E disse-me, capítulo 2, versículo 1, Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Precisou o Espírito de fortaleza entrar em Ezequiel, porque a fraqueza humana era muito grande diante do poder de Deus. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. E este Espírito colocou Ezequiel de pé. Oh, louvado seja Deus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Porque temos um Deus que nos deixa de pé, nos sustenta de pé. Glórias a Jesus. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até este mesmo dia. Glórias a Jesus. Era uma missão difícil. Forte missão. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus. Então, nós podemos contemplar que tem que ser alguém que tenha coragem, porque covarde vai voltar atrás. Covarde vai ter medo de morrer, vai ter medo de ser difamado, vai ter medo de ser afrontado, de ser confrontado, vai ter medo de perder amizades, de perder aplausos. Então aqui é para alguém que verdadeiramente tem compromisso com Deus. Porque entenda, você, eu, nunca vamos agradar as pessoas, a todos. Mas eu tenho certeza de uma coisa absoluta. Se nós agradarmos a Deus, vamos agradar todos os quanto o amam. Todos que amam a Deus, iremos agradar. Glórias a Jesus. Então, o versículo 4. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor. Vamos ver esses 2 versículos aqui que é de fundamental importância. Porque aí começa o que Deus está determinando Ezequiel fazer. Glórias a Jesus. E ele tinha que cumprir aqui na íntegra, porque nós vamos ver o que Deus diz a ele lá na frente. Porque entendo, o mesmo Deus de de Ezequiel, é o nosso Deus. É o mesmo Deus, ele não muda, nunca. É o mesmo Senhor. Então, o que ele diz a Ezequiel, ele está dizendo hoje a nós a mesma coisa. Só que vivemos num mundo muito podre, onde o que é que tem hoje mais? As pregações são mais de quê? As pessoas lotam as igrejas, os estádios, congressos, seminários, tudo isso junto, muita gente. Então, vem pregadores que pregam ali bênção, vitória, você vai ter vitória, todo mundo aqui tem vitória, tal. Nós sabemos que não é verdade. Nós sabemos que para Deus derramar vitória sobre alguém, existem condições a serem cumpridas. Se o meu povo obedecer, se o meu povo me honrar, se o meu povo escolher o melhor caminho, mas não é pregado esse se. E Deus, ele quer, porque na verdade, geralmente as pregações que deixam as pessoas confortáveis não as libertam. Nunca. Elas vão continuar da mesma maneira. Dentro delas, elas sabem que estão errando.
errando, muitas em pecado. Mas elas ouviram uma mensagem boa, então, ou seja, né, Deus está cuidando de mim. Deus não está falando nada de duro para mim na mensagem. Então, Deus não está levando em conta o que eu estou fazendo, que é um pecado que não está incomodando Deus. Então, a pessoa fica cômoda para ela aquela situação. Ou seja, e cadê a salvação dela? Está onde? Está entendendo? Então, quando alguém prega uma mensagem que vem de Deus, ela pode pregar bênção. Claro que Deus é um Deus que nos dá bênçãos, muitas, ilimitadas. Mas ele tem que pregar o si também. As condições de Deus. Tem que pregar. Porque senão generaliza todo mundo. Todo mundo é bonzinho, todo mundo está salvo. E nós sabemos que não é verdade isto. Então, quando, glórias a Jesus, é pregada uma palavra dura, vamos dizer assim, dura, que vem da parte de Deus, desperta as pessoas. Está entendendo? As pessoas ficam reflexivas, elas ficam preocupadas. Ou seja, o que eu estou fazendo está desagradando a Deus. A minha salvação está em jogo. Eu tenho que fazer alguma coisa, porque Deus falou. Eu não vou poder dizer amanhã ou depois, não, Deus não falou, porque Deus falou. Você está entendendo? Porque a palavra dura é uma palavra de vitória, porque é a palavra da salvação. É a palavra que acorda a pessoa para a vida eterna. Por isso que Deus insiste. Até em Apocalipse, Deus dá palavra dura. Gente, glória a Deus por isso. Para ver despertamento, para ver mudança de vida, mudança de direção, mudança de coração. Glórias a Jesus. Então, quando você for em algum lugar e você ouvir uma palavra que seja forte assim, glorifique a Deus. Aquele homem ali, aquela mulher está sendo usado por Deus para vidas serem salvas, libertas do poder das trevas, do poder do pecado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então o Senhor diz a Ezequiel aqui, de forma clara, evidente, que Ezequiel iria aos filhos de Israel, aos que se rebelaram contra Deus, aos que prevaricaram contra Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, eles se levantaram contra Deus, traíram a confiança de Deus, não cederam diante de uma ordem de Deus. Então, eles estavam como? Em completa desobediência. E Deus, ele é pai. A Bíblia diz que ele repreende aos que ele ama. Você não vê muitos filhos hoje criados sem limites. Vão dar problemas graves lá na frente aos pais. E principalmente a eles próprios. Nessas próprias crianças, amanhã ou depois, vão sofrer muito. Porque não teve uma direção dos pais como deveria na infância. Por isso que Deus nos corrige, para nos tirar da lama, do atoleiro, do perigo, do abismo eterno. É o amor dele. Quando nós contemplamos a palavra de Deus, como Jesus falava, sepulcros caiados, Jesus falava, vós sois filhos do diabo. Gente, Jesus estava confrontando ali para ter salvação, para ter libertação de vidas. Porque palavras muito fáceis, todo mundo vai ter vitória, todo mundo vai isso, receba, amém.
Amém, que pessoas recebam bênçãos porque vem do nosso Deus, mas tem que pregar a verdade, que nem, meu Deus, uma multidão de gente, quantas ali estão em pecado, quantas ali estão transgredindo as leis de Deus e saem desses lugares exatamente como entraram, mortas. Por quê? Porque é a palavra de Deus que liberta. Não é algo para alisar o ego de ninguém, não. Para ficar bem com todo mundo. Olha como Deus usa os profetas dele. Deus usou Ezequiel no Velho Testamento e usou João Batista no Novo Testamento. Você já parou para pensar? João Batista, ele pregava no deserto. Meu Deus, ele comia mel silvestre. Meu Jesus Cristo de Nazaré. Um homem agreste completamente, cheio do Espírito da glória de Deus. A Bíblia Sagrada diz que várias pessoas das cidades circunvizinhas iam ter com João Batista no deserto. E você não vê uma mensagem de João Batista para alisar o ego de ninguém. Você vê mensagens duras, glórias a Deus por essas mensagens, que libertaram e salvaram muitas vidas. Ele diz assim, olha, já está posto, né, o machado à raiz das árvores. Aquela que não dá fruto vai ser arrancada. Já parou para pensar? João Batista, sabe o que ele dizia? Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? As pessoas vinham, meu Deus, andavam quilômetros para chegar onde ele estava, no sol causticante. Sabe por que ele fazia isso? Pelo amor às vidas. Quando alguém tem amor às vidas, quando alguém se preocupa pela salvação eterna, né, das pessoas, a pessoa prega a verdade, mesmo que vá doer, mesmo que vá até arranjar inimigos, mas o sangue daquela pessoa que ouviu a palavra, mas que não aceitou, digamos, não vai ser cobrado daquele homem, daquela mulher de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. É esta mensagem que Deus tem hoje. É a mesma mensagem. Então, essas pessoas, Ezequiel tinha algo para fazer que não era fácil mesmo. Glórias a Jesus. Já pensou? Hoje, quantas pessoas estão ganhando milhões, milhares de reais de cachês para pregar só coisinha boa, pregar só vitória, só alegria, só bem bom. Já parou para pensar? E para onde essas pessoas ouvintes estão indo? Para onde? Mas Deus vai cobrar de cada um. Né? Vai ter uma prestação de contas. Porque o chamado ministerial é a coisa mais preciosa que existe depois da salvação eterna. É um privilégio merecido. E nós temos que receber de Deus diretamente e pregar o que Ele manda. Louvado seja o nome santo do Senhor. Incrível. Hoje eu estava me lembrando de Senhor, tu me preparaste muitos anos. São 20 e tantos anos já. Meu Deus, quase 30 anos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que eu sirva a Jesus Cristo. Faltando um pouquinho. Durante esse tempo, Ele me preparou, tanto como
estando no banco ali para ouvir a palavra. Glória a Deus por isto. Como me preparou no ministério para hoje eu estar aqui pregando a palavra dele, palavra de vida eterna. Eu não ouço de ninguém mensagem, não leio nada que ninguém fala, nem prega, nem nada, nem ouço, nem assisto, para não haver nada de eu querer estar aqui pregando o que alguém pregou. Debaixo do sangue de Jesus Cristo, escondida nele, eu só prego o que ele me dá para pregar. Eu fico o tempo todo pedindo a ele. Se ele não me der, eu não prego. Glórias a Jesus. Porque eu tenho um compromisso com Deus e com a vida eterna de todas as pessoas, né, que assistem, né, estes vídeos e as pregações. Talvez você não, né, muitos não me conhecem. Mas quando eu recebo a mensagem de Deus, eu só quero passar o que ele manda eu passar na íntegra, por causa da sua vida, principalmente a sua vida eterna. Para mim, ela vale infinitamente do que a nossa vida aqui nesse mundo maligno. Glórias a Jesus. Versículo 4. Olhe só, meu Deus. E os filhos são de semblante são de semblante duro e obstinados de coração, determinados a fazerem o mal, a não cederem de forma nenhuma. Nesse contexto aqui, eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, e eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Glórias a Jesus. Mesmo que hoje as pessoas não queiram ouvir, ou ouçam e façam pouco caso, mas lá na frente vão dizer, olha, passou por mim, na minha vida, um homem ou mulher de Deus, que pregou a verdade. Desconfie de pregações só de vitória, só de bênçãos. Desconfie. Porque, né, no lugar que tem muita gente, só bênção, para todo mundo bênção, Deus vai distribuir bênção para todo mundo. Deus quer levar vidas para o céu. E para isto acontecer, ele usa os vasos de honra dele, que muitas vezes são vítimas de tantas maldades, só porque pregaram a verdade, vinda de Deus. E Deus diz aqui, olha, meu Deus, louvado seja Deus, e quer eles ouçam ou deixem de ouvir. Ou seja, Deus estava preparando Ezequiel ali para o que for que acontecesse. Ezequiel não se chocasse, porque era próprio daquele povo ser de dura cerviz, obstinado de coração. Toda vez que Deus nos chama para a obra dele, ele deixa tudo muito claro. Deus nunca floreia nada. Você veja que Jesus disse tudo que nós íamos passar. Glórias a Jesus. Então, nós somos chamados pelo Senhor, vamos cumprir como ele chamou. Eu me lembro de algo que eu me lembrei muito quando eu estava lendo essa mensagem, e o Espírito Santo, antes eu queria falar, mas não falei. E agora o Espírito Santo me manda eu falar muito forte isso. Quando eu me converti,
Eu congreguei numa igreja que o pastor, eu amo ele eternamente. Ele nem me conhece mais, tem muitos anos que eu saí de lá e, louvado seja Deus, a igreja era imensa, gigante. Mas eu amo ele eternamente. Eu saí de lá por uma direção de Deus, absoluta de Deus. Glórias a Jesus Cristo. Saí de lá, não deixei nenhuma mancha lá, para a glória de Jesus Cristo. Saí de lá debaixo da bênção de Deus, né? Na direção de Deus absoluta, plena. Mas ele está no meu coração eternamente. E ele, meu Deus, até hoje ele é assim. Ele pregava palavras duras, muito duras. Gente, pode crer no Espírito Santo. Quando eu ouvia ele pregar assim, eu amava mais ele. Eu orava mais por ele. Eu sentia felicidade em saber que tinha um homem destemido que pregava assim para mudar as vidas de quem estavam ali, né? De quem estava ali assistindo, ouvindo a palavra de Deus. Porque mesmo eu, recém-convertida, todas as pregações de muitas bênçãos nunca me convenceram. Eu queria sempre ouvir Deus falar como Ele queria falar, livremente, sem precisar agradar ninguém. Porque você está pregando, ninguém pode dizer, pelo amor de Deus, todo mundo aqui vai ter bênção. Todo mundo aqui é uma bênção. Não, tem pessoas ali que precisam de conserto. Precisam da vida de Deus dentro delas. E quem é que vai fazer isso? É a palavra através do vaso de Deus. E se o vaso de Deus quer agradar todo mundo ali, ele vai prejudicar muita gente eternamente. E esse pastor, meu Deus, eu admirava ele demais. Admiro eternamente. Meu Deus, eu glorifico a Deus pela vida dele. Porque muitas vezes, meu Deus, eu era recém-convertida, eu via cada palavra que eu dizia, meu Deus, eu glorificava a Deus mesmo. Porque toda palavra assim leva-nos a refletir como está a nossa vida. O que precisa mudar? O que precisamos fazer para agradar a Deus? Para termos a vida eterna? Para ser tudo verdade que sai de dentro de nós? O que podemos fazer? Louvado seja o nome santo do Senhor. Já chega de palavras para agradar as pessoas. Não adianta agradar e as pessoas irem para o abismo eterno. E depois o sangue ser cobrado dos homens e mulheres que Deus mandou pregar a verdade e pregaram só brincadeiras, só para fazer as pessoas sorrirem, como se fosse ali um circo, como se estivessem diante de um palhaço. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que nós entramos no céu por esforço. Só os que se esforçam entram nele, só. E Deus aqui adverte Ezequiel, porque Deus sabe o que está dentro do homem. Quando alguém recebe uma palavra dessa, de Deus, uma missão dessa, só Deus sabe o que passa no íntimo do homem. E Deus, ele vem logo e diz, E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus rostos, porque são casa rebelde. Deus fala aqui, meu Deus, que ele, meu Deus, habitaria com escorpiões, sarças e espinhos. Você sabe, essa palavra espinhos aqui, sabe o que foi que me lembrou? A coroa de espinho de Jesus. Como foi cruel.
para mim, quando eu assisto o filme da crucificação de Jesus, que para mim é muito difícil assistir, porque aquilo ali me dói muito mesmo, mesmo, mesmo. Eu sempre choro, sempre. O que mais me toca de tudo ali, tudo que mais me toca é quando aquela coroa, né, aqueles espinhos, né, aquela coroa é colocada, ela é empurrada na cabeça de Jesus, que quando empurra sai o sangue, pelos buracos que os espinhos fizeram. E ele diz aqui, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo. E ainda que habites com escorpiões, não temas as suas palavras. Primeiro Deus disse, não temas, não os temas, esses rebeldes, e não tema as palavras que ele lhe disserem. Porque é um ministério sofrido demais, é um ministério espinhoso falar a verdade. Que a maioria das pessoas não querem ouvir a verdade. Você sabe de uma coisa? Quer que eu lhe diga aqui? Você sabe quem é que quer ouvir mais a verdade? É quem está com a vida certinha com Deus. Mesmo com suas limitações, fraquezas e negligências. Essas pessoas são receptivas à palavra de Deus. Elas amam tudo que vem de Deus, tudo. Mas quando as pessoas estão com a vida torta de alguma maneira, que são bodes, elas vão se levantar terrivelmente contra o inocente, contra o vaso de Deus. Vai começar a planejar o que vai falar para destruir aquela vida. Mas Deus avisou Ezequiel que Deus, não temas, porque está implícito, eu estou contigo. Louvado seja Deus para sempre. Deus é com aquele verdadeiro que não se corrompe, que não prevarica, que mesmo com dano seu próprio, entrega a mensagem da verdade, sem colocar nem tirar. Louvado seja Deus. Os rebeldes, eles não se submetem, eles não cedem às ordens, são insubordinados, indisciplinados. Meu Deus, que todos deste tipo hoje possam ouvir a palavra da verdade e se arrependerem dos seus pecados para terem a salvação eterna, que é a coisa mais importante. Se você disser a mim, pastora, eu me formei em medicina, glória a Deus, em direito, engenharia, economia, contábeis, administração, enfermagem, qualquer profissão, fisioterapia, eu vou glorificar a Deus. Mas se você disser para mim, pastora, eu sou salvo, eu sou salva, meu nome está escrito no livro da vida, creia, eu vou ficar infinitamente mais feliz. Infinitamente. Eu vou dizer uma coisa a você aqui, que você pode nunca acreditar, mas eu estou com a vida entregue na mão de Deus, totalmente. Meus filhos fizeram faculdade pública, faculdades públicas. Nunca paguei para eles estudarem na faculdade, para a glória de Deus. Você sabe quantas vezes eu dobrei meu joelho no chão para pedir para meus filhos passarem no vestibular? Nunca. Nunca na minha vida. Diante do Espírito de Deus, da minha salvação eterna. Nunca. Até hoje é assim. Eu peço pelos meus filhos a vida espiritual. É a prioridade. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Hoje, se um filho disser ao pai e à mãe que vai ser um missionário, em muitos lares tem brigas homéricas. Mas se disser que quer ser qualquer outra profissão, os pais ficam felizes pelo futuro do filho, aqui na terra somente. Mas a nossa preocupação, pelo amor de Deus, tem que ser com a vida eterna deles. Porque não adianta eles construírem tantas coisas e na eternidade não estarem com Deus. É bom se formar em tudo, é bom. Se juntarem as duas coisas, é perfeito. A salvação eterna com a profissão que Deus dê. Mas a prioridade vai continuar sendo a salvação eterna. Sempre. Nós temos que lutar aqui nesse mundo pelo que não perece, que é a salvação eterna. Tudo vai ficar aí, na partida. Ninguém vai levar nada. Mas se Jesus habitar no interior do homem, na pessoa do Espírito Santo, vai levar a melhor parte, que jamais será tirada eternamente. Glórias a Jesus. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. O Senhor, pastor, o que é que tem a ver essa pregação com hoje? É o mesmo povo. É a mesma coisa, não mudou nada. Em nome de Jesus, entenda isso. São as mesmas pessoas que precisam ouvir a verdade de Deus. Por quê, pastora? Porque são casa rebelde. Você viu a nossa missão qual é? Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente ama as vidas. Louvado seja Deus. Nunca na sua vida, no seu ministério, queira agradar ninguém. Queira fazer a vontade de Deus para a salvação de vidas. Você vai ver o que vai acontecer. Deus vai honrar o seu ministério grandemente. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abra a tua boca e come o que eu te dou. Você está entendendo? Porque eram palavras tão duras que Deus usou Ezequiel para dizer que Ezequiel, porque Deus conhece o coração do homem. Na hora que uma pessoa ouve isso de Deus, a pessoa treme nas bases mesmo. Porque nós temos instinto de preservação de vida. Então, Ezequiel ali, ele poderia ser vítima até de um assassinato, de uma emboscada, de uma conspiração, como Jeremias foi, como outros homens de Deus foram muito vítimas. Então Deus vem logo e diz, não sejas rebelde como a casa rebelde, ou seja, faça o que eu estou lhe mandando fazer. A casa rebelde não obedece. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Você está entendendo? Porque, na verdade, nós, pregadores, genuínos, pela misericórdia de Deus, temos que pregar o que Deus dá. Deus não deu, não pregue. Não pregue. Mas eu quero pregar, então vá para o altar. Lá no altar, ao invés de você começar a pregar, você ora antes, que pode ser que na oração Deus lhe dê. Só abra a sua boca quando Deus mandar. Porque você vai agradar o quê? A plateia, as pessoas e Deus. Se a palavra é dele, se tudo é dele, tem que ser para a glória dele. Olha só, já estou terminando. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim. Oh, glórias a Jesus! E eis que nela estava um rolo de livro. Oh, glórias a Jesus! Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. A Bíblia Sagrada, o nosso manual eterno, a nossa
Aliás, é mais do que nossa própria vida. É tudo que nós temos de mais sagrado nesse mundo maligno. É a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. Ela dá resultado dentro de mim, dentro de você. Glórias a Jesus Cristo. Seja exaltado o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Então Deus, louvado seja Deus, na mão que se estendeu para Ezequiel tinha um rolo de livro. Mas o que é que tinha escrito naquele rolo? Será que é isto que está sendo pregado hoje? As facilidades, as risadarias, as brincadeiras que só fazem, deixar a pessoa bem confortável, com a sua vidinha muitas vezes errada. Será? Nunca esqueça disto, quem ama corrige. E nosso Deus faz isso, continuará fazendo, porque está escrito na Bíblia isto. E estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. Meu Deus, o que estava escrito? Olhe para cá. Desculpe, olhe só. Ezequiel, o mesmo Deus de Ezequiel, é o mesmo Deus meu e seu. É o mesmo Deus. E ele não muda. Será que ele daria uma mensagem para Ezequiel e daria outra para mim, para você? Será que ele faria isso? Se ele não muda. Se o povo é o mesmo, se o espírito de rebelião é o mesmo, se a obstinação, a prevaricação, a corrupção, tudo é a mesma coisa. E nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Lamentações são queixas de dor, lamúrias, muita dor. Você está entendendo? O que era para Ezequiel pregar? O que era para Ezequiel pregar é o que estava escrito no rolo do livro que Deus entregou a ele. Primeira coisa, lamentações. Muito sofrimento. Segunda coisa, suspiros. São gemidos. São também lamentações. Mas é algo como se fosse progressivo, entendeu? Primeiro vem lamentações, depois vem suspiros, louvado seja Deus, e agora vem ais. O que é ais? São gritos de dor e de desespero. Não é mais gemido, nem é mais lamentação. São gritos. Deus estava dizendo a Ezequiel, para Ezequiel pregar a verdade, para aquele povo não perder a eternidade com Deus. É isso que Deus queria dizer. O sofrimento seria cruel que viria se aquele povo não se consertasse. A mesma coisa hoje. Os pregadores têm que... Meu Deus, por isso que Deus vai jogar muitos por terra. Muitos falsos pregadores. Que o alvo é mais o material. Infelizmente é verdade. Mas eles olham para a alma, para as vidas como se fosse um negócio. Valem pelo que têm. É a salvação das vidas. Por isso que Deus disse, estendeu diante de mim. E ele estava escrito por dentro e por fora. E nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Você sabe o que é que Deus quis dizer a Ezequiel? E isso é que ia acontecer com aquele povo, se eles não se arrependessem do seu mau caminho.
se ele não se arrependesse do seu mau caminho, aquele povo. Ezequiel foi uma atalaia de Deus para pregar a verdade, não para agradar ninguém. Você está entendendo? É isso que Deus quer hoje. Deus, ele tem Ezequiel na terra para ministrar a verdade. Na verdade, vou lhe dizer aqui, quando o profeta prega isso aqui, dói no próprio profeta também, porque ele tem a parte humana e ele está vendo o que Deus está revelando, mostrando a destruição de vidas. E Deus, é como Deus está aqui bradando para que aquele povo, que é o mesmo povo de hoje, não viesse aí para o inferno, para o abismo eterno. É esta mensagem que o Espírito Santo de Deus me deu para ministrar nesse dia. Se essa mensagem for assistida, ouvida daqui a 10 anos, é a mesma mensagem. Não muda nada. O Deus é o mesmo. A Bíblia é a mesma. A mensagem é a mesma. Glórias a Jesus. Que o Espírito Santo de Deus levante os seus verdadeiros servos, profetas, atalaias, que amem a Deus sobre todas as coisas e que a prioridade do coração deles seja a salvação eterna de muitas vidas. Este é o meu mais profundo desejo. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te fortaleça cada dia mais na presença dele. E que essa palavra seja mais forte e infinitamente do que você, dentro de você, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.